Segundo Samuel, capítulo 21. Até o versículo 14, por favor, pastor. E houve em dias de Davi uma fome de 3 anos, de ano em ano. E Davi consultou ao Senhor, e o Senhor lhe disse: é por causa de Saul e da sua casa sanguinária, porque matou os gibeonitas. Então chamou o rei os gibeonitas e lhes falou: ora, os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do resto dos amorreus, e os filhos de Israel lhes tinham jurado. Porém Saul procurou feri-los no seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá. Disse, pois, Davi aos gibeonitas: que quereis que eu vos faça? E que satisfação vos darei, para que abençoeis a herança do Senhor? Então os gibeonitas lhe disseram: não é por prata nem ouro que temos questão com Saul e com sua casa, nem tampouco pretendemos matar pessoa alguma em Israel. E disse ele: que é, pois, que quereis que vos faça? Disseram ao rei: quanto ao homem que nos destruiu e procurou que fôssemos assolados, sem que pudéssemos substituir em termo algum de Israel, de seus filhos se nos deem 7 homens, para que os enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. E disse o rei: eu os darei. Porém o rei poupou a Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento do Senhor, que entre eles houvera, entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Porém tomou o rei os 2 filhos de Rispa, filha de Aiá, que tinha tido de Saul, a saber, a Armone e a Mefibosete, como também os 5 filhos da irmã de Mical, filha de Saul, que tivera de Adriel, filho de Barzilai, Meolatita, e os entregou na mão dos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte perante o Senhor, e caíram estes 7 juntamente, e foram mortos nos dias da cega, nos dias primeiros, no princípio da cega das cevadas. Então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de cilício e estendeu-lhe sobre uma penha, desde o princípio da cega, até que destilou a água sobre eles do céu, e não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia, nem os animais do campo de noite. E foi dito a Davi o que fizera Rispa, filha de Aiá, concubina de Saul. Então foi Davi e tomou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, dos moradores de Jabes de Gileade, os quais os furtaram da rua de Bet-Shean, onde os filisteus os tinham pendurado, quando os filisteus feriram a Saul em Gilboa. E fez subir dali os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, e ajuntaram também os ossos dos enforcados. Enterraram os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho, na terra de Benjamim, em Zela, na sepultura de Quis, seu pai, e fizeram tudo que o rei ordenaram, e depois disso Deus se aplacou para com a terra. Amém. Podem sentar, amados. Meus irmãos, um tema veio ao meu coração, até por ser uma data que se comemora o mercado, o Dia das Mães. Na verdade, o Dia das Mães são todos os dias, o Dia dos Pais são todos os dias. Mas o mercado colocou essa data para mexer financeiramente. Então se lembra com mais afinco das mães. E me veio ao coração o amor e a proteção de uma mãe até depois da morte. O amor e a proteção de uma mãe até depois da morte. Valores tremendos a aprendermos com Rispa. Uma mãe que amou independente da circunstância de seus filhos. Mas eu preciso voltar um pouquinho para você entender o quão perverso é o pecado, o quão terrível é o pecado,
E o quão mal essa semente, esse veneno faz mal à humanidade. Quando um ser humano peca, um homem, uma mulher, não faz mal só para aquela pessoa. Se fizesse mal só para quem pecou, ainda era menos mal. Mas quando nós pecamos, nós fazemos mal a tanta gente ao nosso redor, que nós prejudicamos tanta gente. Por exemplo, um homem casado, quando ele peca, olha o mal que ele faz. Ele faz mal à esposa, ele faz mal aos filhos, ele faz mal aos pais da esposa, à mãe da esposa, aos seus pais, à sua mãe, à sua parentela. Todos sofrem o mal daquele pecado. Foi o que aconteceu aqui. Os irmãos sabem muito bem que quando Josué chegou para tomar posse da terra, que emana leite e mel, a terra da promessa, Deus fez algumas observações a Josué. E uma delas foi: a terra eu já dei, é promessa. Desembanha a espada e toma posse da terra, vencendo os inimigos e apossando da terra. Só que Deus falou um detalhe. Nosso Deus é de detalhes. E às vezes nós desprezamos os detalhes, ignoramos os detalhes. Qual foi o detalhe que Deus disse a Josué? Eu já dei a terra é da promessa, a terra é boa, mas tem que vencer os inimigos, desapossar eles e tomar posse da terra. Eu serei com vocês. Mas um detalhe, Deus disse: não faça aliança com ninguém. Não faça aliança com os inimigos. Mas os irmãos sabem que os gibeonitas disfarçaram, foram até Josué, e Josué não teve o cuidado, o discernimento, a sensibilidade, e ele foi enganado pelos gibeonitas, e fez uma aliança com os gibeonitas. Uma aliança que não poderia ser feita, e ele fez. E depois ele descobriu que eram vizinhos. Já não tinha mais como desfazer o pacto, a aliança. Até Deus levou a sério aquela aliança. Pois bem, amados, o tempo se passou. E um dia, Saul estava envenenado. Estou pulando. Saul estava envenenado. E ele foi lá e matou um bocado de gibeonita. Quebrou a aliança. Nem Deus se agradou daquilo. Saul foi lá e abriu uma ferida. Quebrou a aliança. Matou gibeonitas. E o tempo passou. Mas eles não esqueceram. Guardaram no coração, com mágoa e ira. E no tempo oportuno, foi onde o pastor Adolfo leu. Eles foram, o remanescente foi até Davi. E disse: não queremos guerra com Israel, não queremos matar ninguém em Israel, não queremos provocar Israel, mas nós queremos vingança da maldade que Saul fez. A conta chega, irmão. É por isso que Gálatas 6:7 diz: o que plantar vai colher. Sabe o que é duro aqui?
é que chegou para quem não tinha nada a ver com a decisão de Saul. Esse é o problema. E Davi disse: o que vocês querem? Nós queremos os netos de Saul para vingar o nosso povo, para aplacar o nosso ódio, a nossa ira. Nós queremos das descendências de Saul. E Davi, para terminar a confusão, pegou lá 5 filhos da irmã de Mical e os 2 filhos de Rispa, porque Rispa era concubina de Saul. Amados irmãos, que Deus nos guarde, porque esse é o verdadeiro evangelho. Porque o mal que Saul fez, não fez só para ele, não prejudicou só ele, ele prejudicou toda a sua casa e a sua descendência. Nós temos histórias semelhantes disso na Bíblia. Quando Israel vai para a guerra contra Ai e perde a guerra, Josué desconsolado vai orar: Senhor, o Senhor disse que seria conosco, que daria vitória para nós em todas as batalhas contra o inimigo, e perdemos para esse povo minúsculo. Há pecado no arraial. Senhor, mas como eu vou achar isso? Vai de tribo em tribo, de tenda em tenda, que eu vou te revelar onde está o erro. E quando chega lá na tribo, lá naquela tenda daquele cidadão, diz: você pegou alguma coisa lá de que Deus deu ordem para não pegar? Acã: não peguei nada. Mas não pegou nada. Mas tem uma flecha de Deus aqui, tem uma flecha apontada para essa tenda. Eu peguei só uma tenda, eu peguei só uma cunha, a capa babilônica e umas moedinhas. Mas o senhor não preocupa não, que eu não vou pegar mais. Irmão, tem oportunidades que Deus dará novamente. Tem ocasiões que Deus dará novas chances e oportunidades. Mas terá momentos que o juízo virá iminente. Até para dar lições a outros. A mulher de Acã pegou capa? Não. A mulher de Acã pegou cunha? Não. A mulher de Acã pegou moeda? Não, até porque ela não estava na guerra. Os filhos de Acã? Não. Os animais de Acã? Não. Mas o pecado foi tão perverso que a mulher, os filhos, os animais, todos foram apedrejados por causa do pecado de Acã. Mas eu quero profetizar na sua vida: por um homem todos caíram, mas por um homem todos foram perdoados no Calvário. Aonde eu quero chegar, pastor? Eu quero chegar em Rispa. Matou os filhos de Rispa. Imagina a dor do coração de uma mãe. Indagando: por quê? Por que vocês vão matar meus filhos? Por quê? O que eles fizeram? E foi lá e enforcou os filhos de Rispa e os 5 da irmã de Mical. Meu irmão, mesmo após a execução de seus filhos, ela permaneceu guardando os corpos, impedindo que fossem devorados pelos animais. A Bíblia diz que Rispa não se arredou do lugar. De dia, de noite,
com chuva e sem chuva, ela estava lá, protegendo o corpo dos seus filhos, que na verdade, a princípio, nem ela sabia porque eles estavam mortos. O amor de uma mãe até depois da morte. Não mexe com a gente. A atitude dela, chuva, sol, de noite, de dia, estava lá. Até que alguém não suportou mais aquilo e fez chegar ao rei Davi. Davi, pelo amor de Deus, faz alguma coisa para aquela mulher, porque ela está lá num estado horrível de dor, de angústia, mas ela não arreda o pé do corpo dos seus filhos que está se deteriorando lá. Chuva, sol, noite, está lá. O que eu quero dizer, irmão, que a atitude e o comportamento do amor daquela mãe, mesmo depois da morte dos filhos, mexeu com o rei Davi. E ele então providenciou um sepultamento digno. Pastor, o que o senhor quer dizer? Eu quero dizer que o seu comportamento, a sua atitude, a sua forma de se apresentar a Deus, mesmo em lágrimas, em luto, em perdas, ela mexe com Deus. Ela mexe com Deus. Nosso Deus não é um Deus insensível. Nosso Deus resiste muita coisa. Ele resiste muito grito, ele resiste muito canto, ele resiste muito movimento dos homens, mas nosso Deus não resiste um coração contrito, quebrantado, verdadeiro e choroso diante dos seus pés. Não murmure se há perda, não murmure se há destruição, não murmure, clame a Deus, chore a Deus, Ele vai providenciar uma saída. Mexer com os homens não é tão importante assim, é respeitoso, é importante em alguns limites, mas nós de fato precisamos mexer com Deus, voltar a compaixão de Deus para nós, a misericórdia de Deus, porque Ele sim pode te curar essa noite, Ele pode te renovar, Ele pode te levantar, Ele pode visitar sua casa, Ele pode dar livramento, Ele pode curar câncer, Ele pode levantar paralítico, Ele pode trazer os seus de volta para essa casa. Amor incondicional de mãe é tão interessante, mãe, irmãos. O filho está preso, ele pode ser um perdido, mas o dia da visita ela faz a marmitinha dele. Ela faz o que ele gosta. Ela faz a comidinha que ele gosta. Onde a senhora vai, mãe? Vou visitar meu filho. Mãe, mas ainda é meu filho. Ele pode ser o que for, é meu filho. Eu vou amar ele até enquanto vida ele tiver e até depois da morte. Eu vou amar ele. Discorda de uma mãe para você ver? Discorda. Rispa não abandonou seus filhos, mesmo mortos. Não é assim, mães? Até hoje o seu filho tem 30, 40, 50 anos. E ele sai de casa, você dobra o joelho e diz: Deus, guarda meu filho. Protege meu filho. Tem misericórdia do meu filho. Ele começa a demorar. Você diz: meu Deus, onde está meu filho?
Ele chega em casa, se você tiver vários filhos, você sabe até o andar de cada um deles. Vai falar para uma mãe que ela tem que deixar de amar um filho. Rispa não abandonou os seus filhos até depois de morto. Eu profetizo na sua vida, irmã, irmão, não abandone os seus filhos, porque Deus conta com você para poupá-los, para guardá-los, para protegê-los e para trazê-los de volta. O amor verdadeiro de uma mãe vai além da circunstância, ele persiste mesmo na dor. Isaías 49, versículo 15 diz: pode uma mãe esquecer do filho do seu ventre? O amor de uma mãe por seus filhos. Agora imagine o amor de Deus por seus filhos. O amor de Deus pela igreja. É também missões, o amor de Deus pelos perdidos. Se o amor de Rispa é forte, o de Deus é 1 milhão de vezes mais forte. Porque ele diz: ainda que uma mãe esqueça do filho que foi gerado nela, que nasceu dela, que mamou nela, que foi criado por ela, ainda que tenha alguma mãe que esqueça, eu todavia não me esquecerei de ti, não me esquecerei da tua casa. Você pode glorificar a Deus, Ele não esqueceu nem de você, nem dos seus. Nai que masei, mai curiabai si mai cai. Eu vejo um quadro se abrindo ali em cima e uma cachoeira de um rio vivo descendo e jorrando por esse corredor ao altar, do altar ao corredor. O Senhor voltará e soprará um sopro de avivamento, de crescimento, de glória, de cura, de salvação e maravilha nessa casa. Kamasui Bahai, Hariklei Basui. Não estou empolgado. Ela foi perseverante na dor. Seja perseverante. Seja perseverante. Ainda que está te custando dores, ainda que está te custando lágrimas, seja perseverante. Não desanima agora. Não pare. Vai um pouquinho mais. Chora um pouquinho mais. Consagra um pouquinho mais. Jejua um pouquinho mais. E a porta se abrirá sobre a tua casa, sobre a tua vida. Ela ficou dias e noites vigiando os corpos, sem descanso. Para muitos que é fácil criticar, porque hoje as pessoas não respeitam mais o luto de ninguém, não respeitam mais o sentimento de ninguém. É por isso que os consultórios de psicologia estão lotados. Está aqui minha esposa, formando daqui em breve em psicologia.
Mas ela ficou dias e noites vigiando os corpos. Alguém dizendo: é louca. Para que isso? É louca. Porque não era o meu, não era o seu. O dia que chega nos nossos é diferente. Você não dorme, você não come, o carro não tem prazer, o dinheiro que você tem na conta não tem prazer. Aí você começa a dizer: Jesus, eu prefiro que o Senhor cura ele, que o Senhor sara ele, arranca esse câncer, que o Senhor levanta ele dessa cadeira. Estamos insensíveis. O sofrimento não a paralisou. Que os sofrimentos dessa vida não venham paralisar você. Que as decepções dessa vida, as desilusões dessa vida, as perdas dessa vida não venham parar você, não venha desanimar você, não venha paralisar. Porque Jó, quando o diabo disse: a ele é fácil ser fiel, porque você dá tudo para ele, Deus vai lá e tira. E Satanás ao derredor disse: agora ele joga a toalha, agora ele paralisa, agora ele para, agora ele não mexe mais com isso. Ele dá o primeiro nocaute, Satanás, lá no capítulo 1, capítulo 2. Quando ele fica sabendo das notícias, ele rapa a cabeça, veste roupa de saco, bota a boca no pó e diz: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Mesmo assim, ele sabe o que está fazendo. Satanás não se dá por vencido, diz: pele por pele, todo homem dará tudo que tem. Vai lá e toca, só não mata ele. E vocês conhecem a história. Ele sentiu o cheiro da morte, o gosto da morte, o calor da morte. E quando Satanás diz: agora ele para, agora ele joga a toalha, agora ele desanima, agora ele blasfema, agora ele peca, ele dá o segundo nocaute. Jó 19, 25. Talvez ele disse assim: Satanás, eu quero te dizer uma coisa. O maior patrimônio que eu tinha não era jumento, não era gado, não era cavalo, eram os meus filhos. Eles se foram. Satanás, eu estou amargurado em dores de morte. A minha mulher não entende, nem eu. Eu perdi tudo que eu tinha. Mas eu quero te dizer uma coisa: o meu Redentor está vivo, assentado no trono de glória. E ele vai se levantar e vai julgar a minha causa. Levante a mão que eu vou profetizar. O seu Redentor está vivo. O seu Redentor está no trono de glória. Ele continua governando. Ele continua com o cetro de justiça. Ele vai se levantar ao seu favor. Não paralise tudo que o diabo quer que você pare. Pare de orar. Pare de chorar. Pare de vir à igreja, pare de evangelizar, feche a tua boca. Tudo que ele quer é isso, irmão. Você acha que estava fácil para Paulo e Silas naquela prisão? Depois de uma coça terrível de chicote, chibatadas e mais chibatadas. Paulo e Silas podiam dizer: rapaz, vamos parar com isso. Vamos parar, porque isso não dá mais. Isso aí a gente não vai chegar a lugar nenhum. É só couro que a gente tome por causa do nome de Jesus. Cansei, chega. Mas de repente o Espírito reage. Mas vamos cantar um hino antes da decisão final. Eu me lembro, pastor. Eu sou de tempo integral desde os 19 anos. Deus me chamou para a obra. Nunca tive uma carteira assinada na minha vida. Nunca tive FGTS, nunca tive fundo de garantia. Nunca tive, está aí minha esposa. Se isso não é viver pela fé, eu não sei o que é viver pela fé. Deus não me chamou para morrer pela fé. Deus me chamou para viver pela fé. E desde os 19 anos. E depois de uns 12 anos de caminhada, pastor,
Um dia eles quebraram a parede da nossa casa, sem falar com a gente. E aquilo trouxe uma tristeza muito grande para mim e minha esposa. Uma tristeza na alma muito grande. E eu cheguei, ela estava em pranto, chorando. E pegou eu num dia que eu não estava bem. E ela disse, vamos largar esse negócio de viver da obra. Chega. Todo mundo tem horário, a gente não tem horário. Sabe quantos anos que nós somos pastores, irmão, de tempo integral? 26, vai fazer 26 anos agora. 26 anos pastoreando de tempo integral. Só para o Senhor. Não sei fazer mais nada, a não ser ministrar o que Deus coloca em minha alma. E aí naquele dia, pastor, eu disse, vamos parar. Vamos parar, eu vou entregar a igreja. A gente vai trabalhar e vai ter uma vida normal, porque a gente não tem uma vida normal. Se você trabalha numa empresa, você trabalha 6 horas, bate cartão, vai embora. Ou então se você trabalha 8 horas, bateu o cartão, vai embora, fechou, vai embora, acabou. Feriado, acabou. Se você entrou de férias, acabou. Eu disse, eu vou procurar o pastor presidente e vou entregar a obra, eu vou parar. Chega, não dá mais, chega. Aí esse dia eu desabafei, pastor. Eu pensei assim, eu disse para ela assim, todo mundo tem direito, quantos tem direito aqui de ir na pizzaria? Levante a mão, irmão. Quantos tem direito de ir na churrascaria aqui? Levante a mão, irmão. Pois é. Aí naquele dia eu disse assim, bem, todo mundo tem direito de ir na churrascaria. O pastor não tem. Porque o dia que o pastor vai e passa um membro lá, diz, o pastor está comendo carne com o dinheiro da gente. É um trem danado. Todo mundo pode ir na praia. O dia que o pastor vai descansar com a família, o pastor está na praia com o dinheiro dos crentes. E eu disse, chega! Bem, eu vou entrar para o quarto, vou orar um pouquinho. Amanhã a gente vai procurar o presidente. Ela está aí. E quando eu fui para o quarto, meu Deus. Hora antes de tomar decisão, irmão. E quando eu entrei no quarto, comecei a orar e dizer, Deus, chega. Coloca outro no meu lugar, manda outro, bota outro, mais bonito, mais alto, porque eu, chega. Não tenho força mais. Deus entrou no quarto. Você acredita que Deus entra no quarto, irmão? Deus entrou no quarto. E disse para mim assim, eu decidi cuidar de ti assim. Eu sou o Senhor teu Deus que te chamei. E aí eu pensei, não falei, pastor Adolfo, pensei, estou cansado de viver de provisão de última hora. E quando eu acabei de pensar, Deus disse, mas chega. Chega na última hora, mas eu faço chegar. E Deus disse, está faltando sapato? Eu disse, não. Está faltando camisa para fazer minha obra? Não. Está faltando gravata? Não. Está faltando terno? Não. Está faltando comida na mesa? Não. Então levanta e faz a minha obra. E para encerrar vem a palavra mais dura. Qual foi a palavra mais dura para encerrar? Tua chamada é irrevogável, pastor Assuero. E se tu voltares atrás, eu não tenho mais prazer em ti. Deus falou isso comigo. Tua chamada é irrevogável. E se tu voltares atrás, eu não tenho mais prazer em ti. Saí do quarto, minha esposa, o que aconteceu? Falei, Deus falou comigo. Eu já sei. Que as esposas é assim, eu já sei. O que você sabe? É para nós continuar, minha filha. Vamos continuar, que a dor é menor, o sofrimento é menor. Você pode dizer para alguém, vamos continuar, companheiro. A fé perseverante se revela nos momentos mais difíceis.
Irmão, contar as experiências é maravilhoso, mas viver elas na prática é duro. Mas são as marcas, né, pastor? São as marcas. São as marcas. As marcas que ninguém tira, que ninguém toma. É as marcas na alma. É as marcas. Eu estou encerrando. Influência transformadora dessa mulher. Sua atitude tocou o coração do rei Davi. A sua atitude vai tocar o coração do rei dos reis. Ele é bem mais amoroso do que Davi. Ele é bem mais misericordioso do que Davi. Ele é bem mais poderoso do que Davi. Ele é bem mais glorioso do que Davi. Davi foi muito importante, mas Jesus é muito mais do que ele. O próprio Jesus disse: está aqui quem é maior do que Jacó, maior do que Davi, maior do que Salomão, maior do que o poço, maior. Você não está na presença do menor ou do 50%, Deus. Você está na presença do maior. Davi então tomou. Olha o que fez a atitude daquela mulher. Os mortos iam se apodrecer lá e ser comidos. Mas a atitude daquela mulher fez Davi mandar pegar os corpos e preparar um funeral digno. E enterrar dignamente. Era tudo que ela queria. Imagina se fosse o seu filho. Davi mandou pegar os corpos. Ato de amor e fidelidade pode influenciar líderes e mudar histórias. Mateus 5,16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Honrando a memória. Versículo 14. Pode colocar no telão versículo 14. O gesto final foi o sepultamento honroso que trouxe paz à nação. 2 Samuel capítulo 21, versículo 14. A forma como tratamos nossos mortos reflete valores de respeito e honra. Os nossos mortos estão mortos para a terra, mas nós o encontraremos com eles lá na glória daqui uns dias. Rispa nos ensina sobre o amor perseverante, dignidade e o poder do testemunho silencioso. Mesmo sem palavras, sua atitude falou mais alto que qualquer discurso. Que este mundo possa ver Cristo em nós, com palavras ou sem palavras. Eu quero cantar um hino da harpa, se o pastor permitir. 187. Mais perto. É tempo de ficarmos mais perto de Deus. Sol maior. Você pode curvar a tua cabeça e me ajudar a cantar? Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Ainda que seja a dor que me une a ti, sempre te suplicar
quero estar mais perto, quero estar, meu Deus, de ti. Às vezes andamos tristes, andando triste aqui na solidão, paz e descanso a mim, teus braços dão. A gente sonha nas trevas, vou sonhar mais perto, quero estar mais perto, quero estar. Deixa a sua alma cantar. Minha alma cantará a ti, Senhor, e em Betel alçará padrão de amor. Só a igreja agora. E quando Cristo enfim me vier chamar nos céus com serafins, irei morar. De ti, meu rei, meu Deus, de ti. Coloque-se em pé um minuto, eu quero orar com você. Tem alguém que deseja entregar sua vida a Jesus? Alguém deseja voltar para os braços de Jesus? Vem cá, moço, venha, Jesus te chama. Valeu a noite, valeu o sacrifício, valeu o esforço de todos. A Bíblia diz que há alegria no céu por um pecador que se arrepende. Que essa alegria de um pecador aceitar Jesus volte a contagiar a gente. Você está voltando, você está aceitando, está voltando, ela está chorando. Tem mais alguém? Mais alguém? Talvez você está aí caladinho, deseja voltar para Jesus. Levante a sua mão para a gente ver você. Quem está afastado, olhe lá, tem alguém com a mão levantada. Lá embaixo, lá embaixo tem uma irmã, uma senhora com a mão levantada. Aonde tem mais alguém? Você deseja aceitar Jesus ou voltar para Jesus? Tem alguém?